O 10 não é culturalmente, é espiritualmente. Que pensar a mesma coisa, ter o mesmo parecer, logicamente que é espiritualmente dizendo, porque refere-se à palavra, pensar o mesmo, tendo o mesmo parecer, a mesma disposição, segundo a palavra de Deus. É isso que ele está falando. Não tá dizendo que deveriam ter o mesmo pensar, o mesmo parecer em coisas comuns. Não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre os princípios da palavra de Deus. Porque realmente, se nós nos unimos baseados em qualquer outra coisa comum, vai virar divisão. Porque isso nada impede, logicamente, das relações pessoais. Eu posso ter amizade mais com o Billy do que com o Joel, por exemplo, ou vice-versa, ou qualquer coisa assim, ou com alguns irmãos mais do que outros. Isso é uma coisa, é coisas pessoais, não é? Mas unidos no mesmo parecer é segundo a palavra. Isso é muito importante a gente entender, que nós falamos já sobre isso, sobre a dependência, né, do Espírito Santo, que o Espírito Santo, o irmão leu já em João 16, sobre o princípio da má doutrina, né? Se queremos saber se ela é de uma boa doutrina ou não, ver de quem o Espírito Santo está falando, quem que ele está exaltando, né? É o Senhor, então é uma doutrina do Espírito Santo. Se nós não estamos falando e exaltando o Espírito Santo, a pessoa do Senhor Jesus, não é uma doutrina do Espírito. E ele diz lá, ele me glorificará, e ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos guiará, quem? O Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Então, ainda que não haja conhecimento suficiente, mas exista dependência, ele vos guiará a toda a verdade. Conhecimento em si só, irmão, não basta. O saber, quando Paulo fala também, o saber ensoberbece, o que é isso? Que eu não devo conhecer a palavra de Deus, porque não vou ficar soberbo? Não é isso que ele está falando. Pelo contrário, crescei no conhecimento e na graça. Ele fala isso aí também. Pedro fala isso também. Mas ele está querendo dizer que o saber, achando que eu sei, é uma coisa minha, isso vai ensoberbecer. Porque o nosso conhecimento está nele e não em nós. Por isso é que podemos perder. Uma pessoa que é estudada e se forma... O que você se formou, Pedro? Administração. Ele se formou administrador e ele é. Ainda que ele não exerça, não faça nada, vai vender pipoca lá na rua, ele é um administrador. Porque ele se formou isso aí ninguém tira dele. E nas coisas do Senhor é diferente. Nós não atingimos algum grau de conhecimento que nós podemos perder tudo isso. Se nós acharmos no momento que nós sabemos como uma coisa nossa que eu tenho, você vai perder tudo. Conhecimento sem comunhão, por isso que ele diz, o saber ensoberbece, o amor edifica. Nós podemos, irmãos, perder. Saber só não adianta. É muito bom saber a palavra de Deus, conhecer, isso é ótimo, isso é necessário. Mas o que sabemos, nós sabemos dele e nele. Um versículo em Efésios 3,
para entender um pouco o que é Efésios 3, 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Esse excede entendimento não é assim. Ele excede, é algo fora de mim. É alguma coisa que nós falamos ontem sobre o homem, o velho homem, a velha natureza. Ela não participa disso. É da nova criação. Ele está falando algo que está fora de mim. Não é uma coisa que nós adquirimos no sentido como nós aprendemos uma matéria ou como nos formamos. Por isso estou falando, formamos alguma coisa. Não é isso, não é desse jeito. O conhecimento é algo que está nele. O amor, conhecer o amor de Cristo é algo que é dele. E nós podemos estar, como ele fala, se ele excede, como podemos estar cheios? Né? É porque é algo que vem para nós. Então, essa união, né, que Paulo está chamando aqui aos irmãos pensarem a mesma coisa, ter o mesmo sentimento, logicamente, irmãos, é sobre as coisas espirituais baseadas na palavra de Deus. E ele dá, inclusive, a explicação do que estava acontecendo, inclusive. Ele não apenas dá o princípio, mas ele explica o que estava acontecendo. Qual era o motivo da divisão? Eram coisas bem berrantes, né? Bem coisas gritantes, né? Como fala. Né? Estavam divididos. Sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas. E asseverando, alguns asseverando, né? Eu fui batizado por Paulo. Paulo está querendo dizer assim, né? Desprezando, mas grande coisa que fui eu que batizei. Porque não é o batismo, não tinha batismo de Paulo. Embora a dispensação da graça foi dada a ele para comunicar, mas ele não é, por ele ser portador dessa dispensação, o batismo não era batismo de Paulo. Não era batizado a Paulo, era batizado ao nome do Senhor Jesus. Então, uns estavam se gloriando nisso, outros estavam por Apolo, pelo conhecimento que ele tinha, e Pedro, acho que por causa do seu ministério da circuncisão. Então estavam dividindo. E o que era tudo isso aí? Divisão. Paulo, Cefas, Apolos, todos estavam juntos pela mesma causa, né, do Evangelho. E por eles estavam fazendo a divisão, os coríntios. Que isso para nós é um bem claro hoje, como realmente é o que é hoje, né? Aqui ele parou, né, nos versículos citando algumas pessoas, né? Mas nós podemos ir mais longe. Eu sou de Cefas, eu sou de Apolos, eu sou de Paulo, eu sou isso, eu sou daquilo, eu sou daquele outro. E podemos enumerar. Um versículo mais nesse sentido, Filipenses 4, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Rogo ao Joe, rogo ao Alemão, que pense concordemente no Senhor. Rogo ao Luiz, rogo ao Joel, que pense concordemente no Senhor. Rogo, é assim ele está falando para cada um de nós. E é isso que Paulo está falando lá em Coríntios, que eles deveriam pensar concordemente no Senhor. Porque eles estavam juntos. União, irmãos, não é unidade.
Unidade é outra coisa. Eles estavam juntos lá. Quem chegava em Corinto, eles estavam juntos. União não é isso. Unidade não é união. Nós devemos estar juntos, né? Que nem o Salmo 133, um versículo lá, que lá no Velho Testamento já dizia isso. Né? Salmo 133, versículo 1. Salmo de Davi. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Para curiosidade, vamos chamar de original, ele está escrito desse jeito: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade, não é união. Porque união, ela pode ser até uma amalgamação, um ecumenismo, mas não é isso que ele está falando, é a unidade. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em unidade. Porque união, muitas vezes, você passa por cima de todas as más doutrinas, passa por cima e ajunta tudo. E não é isso que ele está falando. E Paulo justamente não está dizendo isso. Eles teriam agora, diante dessa carta aqui, que nós estamos lendo, que por isso que eu falei, teria que ler toda a carta, né? Eles teriam agora, diante dessa carta que Paulo estava apresentando para eles, eles teriam que agora julgar tudo aquilo que estava passível de juízo, né, contra Cristo, contra a palavra, para que eles pudessem realmente ter em prática essa unidade. Então eles iam ter que julgar o pecado moral, julgar o pecado doutrinal, que estava no meio deles, errado, grave, pecado doutrinal, injustiças, enfim, tinha um monte de coisas que os coríntios iam ter que julgar. E graças a Deus eles fizeram isso. Por isso existiu a segunda carta. A segunda carta veio para que consolasse seus corações, embora alguns deles, como ele diz, não se arrependeram dos pecados cometidos. Então o Senhor ia tratar com eles. E Paulo ia também entrar nisso aí. Mas é interessante que o Senhor está sempre, né, vindo, né, tratar para que essa unidade seja realmente uma unidade e não uma união. Os irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes seja inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Como estábamos viendo en los primeros versículos, tenemos una asamblea en Corinto, muy probable que eran de diferentes clases sociales. Siempre donde hay pobres, también hay ricos. Y en esta sociedad, en este tipo de sociedad, hay diversidad de pensamientos. Una persona que tiene riquezas no piensa igual que un hombre pobre. Siempre están mirándose unos a otros. Entonces el apóstol Pablo, con todo amor, dice: ruego a ustedes, en español, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Hay veces por este tipo de cultura podemos meditar también las Escrituras de una manera diferente.
A veces podemos buscar versículos para respaldar nuestro pensamiento, unos de una manera, otros de otra manera. Pero el apóstol siempre tratando de que nosotros pensemos como el Señor quisiera. Uno de los ejemplos podemos ver en Filipenses capítulo 4 también, versículo 11. Dice así en Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es muy interesante que nos habla Pablo a los filipenses. Y en nuestro estudio, como el hermano decía, es necesario estar uno en el Señor para cualquier determinación, porque el enemigo de nuestras almas a veces se vale de nuestra situación económica o por el estilo para poner división. A veces un poquito más adelante en nuestro tema hablan de personajes como Pablo, Apolos o Cefas o hasta el mismo Señor. A veces nos identificamos. Puede ser Pablo, un hermano muy dedicado, otro hermano más humilde, otro hermano más de tener, y a veces nos queremos identificar. Pero el apóstol Pablo quiere que seamos de un mismo pensar. Y otro ejemplo también tenemos en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, un pequeño resumen de este versículo del capítulo 22, Primera de Samuel 22, 2. En este vemos a David que estaba huyendo de Saúl porque tenía problemas. Y vemos en esta huida, en este escape, que se le acercan mucha gente. Versículo 2 de este versículo. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Aquí vemos a David en medio de muchas personas. Sabemos bien que un afligido siempre está buscando algún consuelo y tal vez enojado por la situación, y otro endeudado capaz está queriendo burlar la deuda o querer robar o alguna cosa, y otros amargados de espíritu queriendo venganza. Entonces era todo unas personas de diferentes estados de ánimo y se acercan a David. Es igual que nosotros, antes de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, algunos éramos borrachos, tal vez con un pecado, miserables, y todos hemos acercado al Señor y ahora es nuestro Señor. Entonces estos hombres se olvidaron de su estado en que se encontraban
y tenía un solo jefe. Entonces vemos en nuestro tema que el apóstol Pablo quería que seamos en ese pensamiento. Versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eu vejo que esses da caverna de Adulão, que o irmão acabou de ler, eu acho que essas consequências que havia aqui, os homens em aperto, endividados, amargurados, eu creio que era mais por causa do mau governo que Saul tinha, da maldade de Saul, inclusive, querendo matar Davi. Eu acho que esses homens, eles eram os sofredores, né, a consequência do mau reino, né, da administração de Saul. Então eles fugiram e se refugiaram com Davi. Creio que ele não eram pessoas de mau caráter que estavam ali, assim, endividados aqui. Não é que ele era um mau caráter, devia para todo mundo e fugiu, não é isso. Eles estavam sofrendo porque Saul estava aplicando mal o seu governo e as pessoas estavam sofrendo as consequências. E aqueles que acharam em Davi um refúgio foram lá, está com ele. Então, eu acho que é interessante isso, né? Porque o que levou, né, esse povo, esses 400 homens, foi justamente Davi, como refúgio para eles. E o Senhor permitiu, né, o peso, né, a consequência de tudo que eles estavam sofrendo na mão de Saul, não se conformaram com aquilo. E foram lá com Davi. Aqui em Coríntios, nós vemos que, falando outra vez, o princípio, né, do que eles estavam vendo ali, eles tinham que ver, primeiramente, né, a pessoa do Senhor no meio deles. E esse era o primeiro passo, o primeiro motivo. Até no capítulo 5, nós vemos que quando ele vai tratar sobre aquele que tinha que ser tirado de comunhão, aquele fornicário, ele fala por causa do nome do Senhor que estava no meio deles. Então eles iam ter que fazer aquele ato, por exemplo, que o Senhor estava ali, né? Então o princípio do qual eles deveriam estar pensando, né, tendo tudo em comum, logicamente era que nem lá em Adulão. Porque Davi estava ali. Davi era o centro da união deles, era o ponto de atração. A lei tinha as barreiras, as cercas, um muro de separação, que dava os limites para o povo de Israel. Na igreja, existe um centro que atrai. Não existe muro, existe um centro. O Senhor diz que então haverá um rebanho e um pastor. Ele está passando por esse mundo. Então, irmão, nós não temos muros, barreiras, leis que dividem as coisas. Nós temos um centro de atração. Então, se Cristo não nos atrai, estou dizendo, não adianta botar regra. Regra não funciona.
E é isso que ele está dizendo aqui. Como é que eu vou pensar a mesma coisa? Cristo como atração, como centro da... E isso quem vai fazer, irmão, é o Espírito Santo vai fazer isso. Pergunta para ele, né? Como? Como, Senhor? Foi isso que aconteceu lá em Lucas 22, quando chegou a época de celebrar a Páscoa. Pedro e João foram lá: Senhor, onde queres que a preparemos? E o Senhor falou onde que era. Eles foram lá e acharam tudo pronto. Então, irmãos, está tudo pronto. Nós falamos ontem que está tudo pronto. Deus deu tudo pronto para nós. Pergunta para Ele. Eu estou falando, conhecimento só não basta. Então, pergunta para Ele. Nós estamos vivendo uma época que nós podemos, como fala aqui, ter comunhão, sabe, com o Senhor. Falar com Ele, fala com Ele. Não é verdade? Fala com o Senhor. Ele vai falar, Ele vai responder pela palavra, Ele vai responder para você. Então esse é um privilégio, um gozo muito grande que nós podemos ter, sabe, como crente individualmente, nós falarmos com Ele. E Ele vai responder. Em todos os sentidos, qualquer dificuldade, tanto individual como coletivamente, seja o que for, fala com Ele. Ele vai responder, sim, irmão. Só ter medo não que Ele vai responder. E aqui eles tinham que estar isso. Como é que eles poderiam estar juntos aqui, tendo o mesmo parecer e tudo mais? Eles tinham agora a palavra. Paulo estava passando para eles todos os princípios, né, que o Senhor tinha para a igreja, para tudo. No caso deles ali, ó, isso é assim, é assado. Cada coisa ele vai explicar. Então, nós temos o Senhor para falar para nós. A palavra está aqui. Alguém podia dizer, mas é impossível. Sem Espírito Santo, o homem na carne fez isso. Lá em Babel, né, que nós vemos lá em Gênesis, em Babel, que o mandamento de Deus é que eles multiplicassem e povoassem a terra. E o que eles fizeram? Deram ali na planície de Sinear, eles viram um lugar, falaram, vamos fazer aqui uma torre bem alta, vamos edificar aqui uma torre bem alta, que ela toque ao céu. Esse toque ao céu, logicamente, não é literal, né? E façamos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E todos eles falavam a mesma linguagem e tinham o mesmo parecer. Contra Deus fizeram isso. Ajuntaram de uma forma tal que eles não iam sair dali. E todos pensavam a mesma coisa. E Deus tinha falado multiplicar, espalhar e povoar a terra. E nós não vamos sair daqui, não. Daí veio a língua. Veio o juízo ali, veio para justamente fazer na marra aquilo que o Senhor queria que fizesse. Não vai fazer? Vai fazer, sim, Senhor. Deu línguas para eles, espalharam por todo mundo. É isso que nós vemos hoje, que meu irmão acabou de falar uma língua aí. O que é isso? Isso é juízo de Deus, que aconteceu lá em Babel. Por não fazer aquilo que Deus tinha falado para fazer. Nós não fizemos lá. E é o que nós temos hoje aí, várias línguas no mundo inteiro. Isso é juízo de Deus. E aqui, Paulo está falando para juntar, para ser um só. Não dá. Pá. Não dá, impossível. Vamos dividir. Você vai para a igreja tal, vou para a igreja tal. É tudo a mesma coisa, tudo igual. Não, irmãos, não é isso que Paulo está falando. E é justamente ele está condenando isso. Quando eu estou dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, e eu sou de Cristo também, errado. Eles deveriam ser aquilo que realmente eles eram. Paulo, no capítulo 12, ele diz que eles eram
que nós somos, né, quando digo eles, já somos nós, o corpo de Cristo. Nós somos, irmãos, o corpo de Cristo. Nós não devemos ser o corpo de Cristo, nós somos o corpo. Muitos falam, nós devemos ser. Não, não devemos ser, nós somos. O que nós devemos ser é praticamente a expressão dessa verdade, isso que nós devemos ser. É isso que ele está falando aqui. Parece ser uma coisa pequena, não é? Esse pensamento de não haver dissensões, mas é uma coisa entre nós, né? Mas é uma coisa muito grave, porque foi isso que levou às consequências, né, dessa queda tão profunda dessa igreja local de Corinto. E esses homens aqui começaram a se dividir em seus pensamentos, e tudo isso quanto às coisas do Senhor, né, como o irmão estava falando no princípio, não eram acerca de coisas seculares, mas coisas espirituais, coisas que dizem respeito a Cristo. E começando a haver essas dissensões, isso trouxe graves consequências para a Assembleia. E até que unidos eles estavam sim, mas unidos para o mal. Porque nós vemos que no capítulo 5 não havia problemas. Eles estavam aceitando no meio deles um fornicário. E se eles não sabiam o que fazer, pelo menos entristecer-se eles poderiam. Mas tão unidos para o mal que eles estavam que ninguém se manifestava. Deixa correr o mal no meio. Então a união, né, de que o irmão estava falando, é algo pode ser muito perigoso, né? Porque você pode ter união para o mal. E assim pode ser um casal, entre um grupo de irmãos, unidos para o mal. E justamente não é isso que o Senhor está falando aqui na sua palavra. Está falando de unidade de pensamentos acerca das coisas de Deus. E quanto que nós podemos prejudicar a Assembleia com as nossas intolerâncias. Eu falei daquele irmão na terceira epístola de João, do Demétrio. Repito, é um exemplo muito grande para nós. Nós devemos buscar no Senhor, pedir para o Senhor, nos ajudar a conviver com nossos irmãos, mesmo que nós não estamos pensando a mesma coisa, mas nós devemos procurar entrar em entendimento, porque se um irmão está procurando a vontade do Senhor, e o outro também está, como que pode haver divisão? Como que pode haver dissensão? A verdade é que alguém está procurando os seus próprios interesses, seus próprios pensamentos, fazer valer, né, seus próprios pensamentos, seus próprios interesses. Ou até mesmo não ter interesse pelas coisas do Senhor e estar criticando aqueles que têm interesse pela casa de Deus, pelo bom andamento da casa de Deus e tudo mais. Agora, sendo desmazelados com isso, né, nós podemos causar grandes problemas. Porque se nós não buscarmos o Senhor e ter esse mesmo pensamento para manter essa unidade, que, repito, é diferente de união, para manter essa unidade nas coisas de Deus, nós vamos causar um grande problema. Todas as divisões que aconteceram, começando por aqui, porque o que nós estamos lendo aqui? Uma circunstância que Deus permitiu haver no início da igreja para que nós tivéssemos a direção, os ensinamentos, as advertências, os avisos para os nossos dias. Então, isso, cada assembleia local, né, todos os irmãos e as irmãs também deveriam pensar muito nisso. E que nós devemos nos esforçar, né, e manter essa unidade no vínculo da paz.
Nós não fazemos essa unidade, como já foi dito, mas mantê-la no vínculo da paz é uma responsabilidade nossa. Então, com dissensões e divisões, nós realmente podemos prejudicar e muito, porque aqui nós já vemos, então, a introdução, né, disso. Eu sou de Paulo, sou de Cefas, eu de Apolos e eu de Cristo. Não há nada de errado alguém dizer eu sou de Cristo. Não quer dizer isso. Mas se você disser eu sou de Cristo, dizendo que os demais não são, ou que os demais não são tão de Cristo como você é, isso também está errado. Esses que estavam falando aqui eu sou de Cristo, também estavam errados. Porque ele estava dizendo que ele era de Cristo, excluindo os demais. E querem saber, no fim, quando terminou essa carta, resolveram-se tantos problemas, colocou-se as coisas no lugar. Paulo estava aflito, aguardando Tito voltar com a notícia, com a resposta, né, do que tinha acontecido quando eles leram essa primeira carta. Paulo estava aflito com isso e quando chegou ele teve um grande alívio, né? E ele falou então como a Assembleia sofreu com isso e tudo mais. E ele disse uma coisa no capítulo 10 da segunda carta, muito interessante, para mostrar que aqueles que estavam dizendo que eram de Paulo, de Cefas, de Apolos, aparentemente tinham se redimido tinham saído desse problema. Mas os que eram de Cristo, os que diziam que eram de Cristo, parece que esse perdurou, permaneceu ainda esse problema. Capítulo 10 de 2 Coríntios, versículo 7. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Aqueles de Cefas e de Paulo e de Apolos, parece que tinham sumido, tinham se saído desse problema. Mas os que eram de Cristo ainda estavam ali. Então, esse orgulho, né, isso é muito pernicioso, muito perigoso. Você achar que só você, sabe, está com os pensamentos corretos acerca das coisas do Senhor, desprezar seus irmãos, dizer, os pensamentos deles são comuns, pensamentos carnais, são pensamentos isso, aquilo, ou legalistas. Não. Nós temos muito que aprender com o Demétrio. Aprender a conviver com nossos irmãos que muitas vezes estão falando para nós aquilo que vem de Cristo. E nós, por causa da nossa dureza, não, isso não é. Eu sou de Cristo. Os demais, não sei. Então isso é uma coisa que em cada assembleia, e nós devemos confessar que existe esse tipo de coisa. É uma humilhação para nós, mas esse tipo de coisa existe e é muito difícil de ser tratado. E nessa circunstância aqui da epístola, Deus usou para nosso ensino, para nossa advertência sobre isso, que é muito perigoso isso. E queria só voltar quando os irmãos estavam falando do batismo, né, que Paulo não foi enviado para batizar. Ele fala no versículo 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Vamos ler uns versículos em Atos, capítulo 13, primeiramente, versículo 3, versículo 2 também, Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado.
Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Pois mais um versículo no capítulo 26, versículo 18. Paulo contando sobre a sua conversão e a sua comissão, né, que o Senhor tinha dado para ele. No versículo 18, ele fala: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Isso é Cristo falando para Paulo, não diretamente, mas esse mim aqui, pela fé em mim, pela fé em Cristo. Então, a comissão de Paulo, quando ele foi chamado e depois enviado também pelo Espírito Santo, não fala de batismo, de que ele foi enviado para batizar, como nós vemos também, com os de Mateus 28, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Isso ele falando aos discípulos, aos 11, no versículo 16, podemos ler do versículo 16 em diante. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos que a comissão dos 11, né, realmente eles foram enviados para batizar. Mas para Paulo não foi assim. É por isso que ele fala, então, nesses versículos, que não me enviou Cristo para batizar, ainda que ele batizou. Mas a função dele não era essa, de batizar, mas levar o Evangelho, como ele fala aqui, né, no versículo 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Então nós vemos a diferença, né, de comissão, como Paulo foi enviado para os gentios, né, chamado apóstolo dos gentios, e com essa incumbência, né, de trazer o Evangelho, a palavra de Deus, e com isso tudo estava todo o mistério, né, da igreja embutido nisso. Versículo no capítulo 9 de Atos, conversão de Saulo. Eu acho que é interessante ler. Atos 9. Quando Ananias é enviado para dar vista a Saulo, né? E nós vemos que o versículo 18, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Paulo foi batizado com o mesmo batismo que os outros cristãos eram batizados. Então, por isso que ele não tinha um batismo. Ele foi batizado com o mesmo batismo dos outros cristãos também, os quais nós fazemos parte, né? Porque recebemos o mesmo batismo de Paulo, foi o batismo nosso, que Paulo foi batizado. Então é isso que ele está falando lá, ele não tinha batismo dele.
Ele foi batizado, inclusive com o mesmo batismo. Agora, se ele batizou alguns, ele batizou com o batismo que ele foi batizado mesmo. Então, logicamente, eu digo que foi alguém poderia dizer, poxa, foi um privilegiado ser batizado por Paulo, mas que não tinha mais valor do que outro batismo, que o fulano ali batizou o outro, é a mesma coisa, mesmo valor. O batismo é um só. Há um só batismo, que é o batismo cristão. Ele não muda de valores por pessoas que batizam. Ele é um só batismo, o mesmo batismo. Uma coisa a mais sobre batismo, porque ele fala no versículo 13, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? O batismo conecta uma pessoa a um nome. No capítulo 10 de 1 Coríntios, nós vemos que os israelitas foram todos batizados no mar para Moisés. Depois, quando João Batista veio, João o Batista, né, veio pregando o batismo de arrependimento, e todos saíram, e foi dito também em Atos, né, que alguns discípulos apareceram, e Paulo perguntou para eles, em que batismo fosse batizado? No batismo de João. Quer dizer, foram batizados para João. Então, depois nós temos os discípulos batizando, né, para Cristo. Então, todos aqui, no capítulo que nós estamos lendo, foram batizados, não em nome de Paulo, mas em nome de Cristo, ou para o nome de Cristo. Então, o batismo, ele conecta a um nome. O nosso batismo, né, que é o nosso batismo com água, é o batismo cristão para o nome de Cristo. Agora, a forma como se faz esse batismo, logicamente, nós vemos em outras passagens, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas para Cristo. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para o Cristo. É o batismo cristão. E é muito importante essa doutrina de batismo, porque ela conecta, ou melhor dizer, ela muda de posição uma pessoa. Ela é um pagão e pelo batismo ela passa a ser um cristão. Ou se ela pertence a alguma seita, alguma coisa, ela, pelo batismo, né, com água, batismo cristão, ele passa, muda de posição para estar conectado a Cristo, para ser um discípulo de Cristo. E é muito interessante isso, porque vamos ler em Atos capítulo 2, para mostrar bem um aspecto do batismo, né? Não vamos ter tempo de falar muito, mas pelo menos desse aspecto que, de uma certa forma, é geral, né? Atos capítulo 2, versículo 37. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. É muito interessante aqui, porque aqui foram os judeus que estavam manchados com o sangue de Cristo. Eles estavam culpados de ter
derramado o sangue de Cristo. Então, quando Pedro faz esse discurso, mostrando que eles tinham crucificado a Cristo, e eles são compungidos nos seus corações, o que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Aqui também, vou repetir o que eu falei tantas vezes aqui já, não é perdão de pecado para a salvação da alma aqui. Aqui é de pecado deles terem crucificado a Cristo. O pecado que paira sobre os judeus, principalmente, de terem crucificado a Cristo. E por isso que eles tinham, os judeus tinham que se arrepender para serem batizados. E recebereis o dom do Espírito Santo, senão eles não teriam parte. Não receberiam o Espírito Santo. E aí então eles, né, se submeteram a isso. Mas no versículo 39 ele fala uma coisa muito importante. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Por que ele fala, diz respeito a vós e a vossos filhos? Olha, vamos ler em Mateus, né? 27, Piscinato. Isso. Mateus, capítulo 27, versículo 25. Isso aqui mostra essas duas coisas, a culpa deles do derramamento do sangue e os filhos. E por que eles mencionam os filhos lá em Atos 2? Versículo 24, obrigado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo, todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles chamaram para si essa maldição. O sangue, a culpa da morte desse homem, desse sangue justo derramado, ele caia sobre nós e sobre nossos filhos, e ainda incluíram os filhos. E quando chegou lá em Atos, a graça de Deus transbordou e fala: a promessa para vós e para vossos filhos, aqueles que vocês também puseram sob essa maldição de terem condenado a Cristo. Então é uma coisa muito impressionante o batismo, né? O que ele faz, ele muda, eles saíram daquela posição de culpados para estar na posição daqueles que foram abençoados pela morte de Cristo. E isso é que faz o batismo, né? Ele tira você de um terreno e põe no outro completamente abençoado. Os cristãos, né? Todos foram batizados, embora muitas vezes não haja fé, não haja verdadeiros, mas eles estão num terreno que eles desfrutam, eles estão aptos a desfrutar das bênçãos de Deus. Por exemplo, o carcereiro, né, lá em Filipe, depois de batizado ele em sua casa também, ele podia sentar na mesa, dar graças pelo alimento. Um gentil, uma pessoa em outra posição, não faz isso. Como alguém já disse, são como os cães, né? Eles vão dar pão e comida lá, eles comem. O cristão não. Instruído, né, batizado, posto nesse terreno cristão, ele aprende a dar graças a Deus, saber que vem das mãos de Deus aquilo para ele. Ler a palavra em casa, ter esse exercício, poder ir à assembleia, ouvir, nossos filhos vêm conosco, ouvem o Evangelho, ouvem a palavra tem poder para poder salvá-los. Então, todas essas coisas, esses privilégios, né, nos traz o batismo, porque ele nos coloca dentro desse terreno de bênção, tirando um terreno de maldição, né, que para nós, gentios, era todo esse mundo, tirando desse mundo condenado e nos pondo numa nova posição. É o mesmo mundo,
mas tornado para nós um lugar de provas agora. É como Israel passando pelo Egito. Eles eram escravos no Egito. Passaram pelo Mar Vermelho, pelo batismo, mas entraram em Canaã? Não. Entraram no deserto. Era o mesmo mundo, só que tornado para eles um lugar de prova agora. E contando com a direção, a bênção de Deus para eles. Eles tinham água da rocha, nós temos a palavra de Deus. Enfim, o mundo para nós, né, nós éramos escravos do pecado. Nós saímos desse mundo, figuradamente, né, pelo batismo, passamos pelo batismo, saímos do outro lado, mas não chegamos no céu ainda. É o que nós todos bem vemos, que nós não estamos no céu. Mas estamos nesse deserto, né, nesse mundo, tornado para nós um lugar de provas agora, mas com a bênção de Deus. Então é muito importante esse assunto de batismo e nos faz assim regozijar, né, saber desse privilégio. Alguns perguntam, você deve batizar seu filho, você deve fazer isso. Você deveria perguntar antes, eu posso? Porque é um privilégio que nós podemos ter, e não um dever no mandamento, é um privilégio.